Xerire, Acho que Xerire. no assunto eu já resumo tudo na primeira frase. Vamos assinar a CPI do arroz. Do deputado Zucco. Vamos assinar a CPI do arroz. Esse é o caminho. Assinar a CPI do arroz. Quem não deve, não teme. Eu assinei a CPI porque eu percebo aqui... Aliás, eu tinha muita admiração pelo ministro, não tenho mais. Por quê? Porque quando ele era da FPA, ele tinha um discurso a favor do agro. E quando ele entra no governo do PT, ele vira uma carta fora do baralho. Aliás, fez um esforço muito grande aqui para espalhar a narrativa de que a compra do arroz... Porque foram duas coisas. Primeiro, que não precisava comprar arroz. Podia subsidiar o agricultor. Desse 2 pila em saco em quilo para o agricultor, custaria a metade de 7 bilhões que o governo estava utilizando para isso. E a segunda é a forma como fez. Que todos, aliás, caiu por isso, ministro. E o senhor fez um esforço aí, até porque uma mentira contada 10 vezes, né, na narrativa desse governo passa a ser verdade. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o senhor não teme ter o mesmo fim de Neri Geller? O senhor não teme ter o mesmo fim de Neri Geller? Por que Neri Geller caiu? Porque ele não é do PT. Neri Geller caiu porque não é do PT. E o senhor vai para o mesmo rumo. Pode ter certeza que em breve nós estaremos aqui falando isso. E nós queremos levantar o Rio Grande. Só em propaganda que o governo está gastando para massificar que o governo federal está ajudando o Rio Grande do Sul, dá para construir 500 casas no Rio Grande do Sul. É só fazer o cálculo, eu vou pedir informações sobre os milhões que o governo está fazendo. Até nas empresas de pedágio tem propaganda do governo. Em todas as redes sociais, em todos os órgãos de comunicação, os jornalistas falando e defendendo o governo. Que até agora, na verdade, não fez nada. Só fez propaganda. É solução pagar 2 meses para os funcionários de empresas? É solução dizer que o agricultor vai receber todo o apoio? Até agora, qual apoio que teve? Sequer houve um perdão das dívidas? Porque o agricultor que perdeu tudo, perdeu colheitadeira, perdeu trator, vai pagar que jeito o financiamento? Então, a solução, deputado Zucco, é a CPI do arroz. Essa é a solução. Porque aí vai esclarecer essa lavagem cerebral que, infelizmente, o ministro veio aqui com muita dificuldade para explicar por que estava comprando e por que desistiu da compra. Desistiu da compra por quê, ministro? Desistiu porque... afinal, mas por que fizeram um leilão? E não sabiam que aqueles que estavam intermediando não eram pessoas habilitadas? Como é que habilita uma empresa de picolé? Como é que habilita e faz o leilão? Isso é um abuso. É bem aquilo que eu digo. O agro brasileiro, vamos imaginar assim, agricultura familiar, sem uso de empregado, porque a agricultura familiar é isso, sem uso de empregado, não produz 20% da alimentação no Brasil. 80%, e aí vamos incluir a agricultura familiar. 100%, 1 bilhão de alimentos. E o senhor é carta fora do baralho porque é o seguinte, porque tem um Ministério do Meio Ambiente que é contra o agro. Tem as ONGs que são contra o agro. Tem fortes fontes dentro do próprio PT que é contra o agro. Como é que o senhor vai sobreviver no meio dessa situação? Pode ter certeza, o seu caminho é o mesmo de Neri Geller. Então, nós precisamos realmente dizer, o agricultor brasileiro não arrume a desculpa da enchente do Rio Grande do Sul. A enchente do Rio Grande do Sul para comprar arroz foi uma desculpa. Qual a desculpa para comprar leite importado e quebrar o produtor de leite? Qual a desculpa? Não teve nenhum tipo de enchente para ter essa desculpa. Aí cai o Neri Geller, aí o senhor vem dizer aqui, mas tinha alguma coisa em relação ao filho dele. Quer dizer, o senhor bota um veneno contra
o próprio Neri Geller. Então, há suspeita. Se há suspeita, tem que fazer a CPI. Tá? É isso que eu penso. Quando tiver alguma coisa boa, eu vou vir aqui, vou ser o primeiro a dizer: o governo está ajudando o agro. Até agora, só está se vingando do agro. O agricultor vive sob a pena de 16 mil leis ambientais. 16 mil leis ambientais. Então, como é que nós vamos produzir? Se nós aumentássemos 5% da área no Brasil produtiva, nós teríamos mais 1 bilhão de pessoas que iam se alimentar. E eu vejo aqui os deputados, né, que são mais da esquerda, dizendo que tem que resolver o problema da fome. Mas só tem uma solução: produzir comida. E eles mesmos são contra a produção de comida, porque são contra o agrotóxico, porque são contra isso ou aquilo. Como é que você resolve o problema das pragas? Eu sou técnico agrícola, sou especialista em cooperativismo. Como é que você resolve o problema das pragas, se não é com inseticida? Como é que você resolve a doença de uma pessoa, se não é com remédio químico? Então, vim aqui com esse discurso que tudo tem que ser orgânico, que maravilha. Mas vocês sabem as dificuldades de quem produz a nível orgânico para a grande população. Então, ministro, qual será o posicionamento do Ministério da Agricultura na realização de novos leilões? Entendendo que a decisão de importar arroz, além de representar um duro golpe aos produtores rurais brasileiros, demonstra-se desnecessário e prejudicial à competitividade do setor no país. Ministro Fávaro, considerando que os agricultores gaúchos são os mais afetados pelas inundações e pelo consequente leilão do arroz, eles foram ouvidos? O senhor chamou a Federarroz para ouvir os produtores e eles concordaram com isso? Terceiro, quais foram os critérios técnicos para importar arroz? O arroz teria que vir com problemas trabalhistas de outros países, problemas ambientais de outros países? Ou pode ser arroz, sendo arroz pode ser qualquer tipo, o que vem lá de fora. Só que o daqui, o produtor é massacrado pelo Ministério do Trabalho, massacrado pelo Ministério do Meio Ambiente, que no início aqui veio o assunto do café. Nós temos lá no Rio Grande do Sul um massacre aos produtores de uva, inventando problemas políticos para que, infelizmente, certas facções possam ganhar as eleições. Então, qual foi, eu repito aqui do deputado Medeiros, quem foi o iluminado para... Certamente não foi o senhor, porque pelo jeito o senhor está lá fazendo um joguinho lá de, né, meio carta fora do baralho, fazendo o discursinho do MST, fazendo o discursinho dos ambientalistas, para o senhor sobreviver, porque o senhor quer o poder, né? O professor quer o poder. Então, a Conab, como é que agiu nisso? Como é que, diante desse levantamento de safra, a Conab disse que não tinha necessidade de importação. E como que faz uma importação tão litigiosa como essa para os produtores gaúchos, principalmente, e brasileiros? Portanto, senhor ministro, é muito triste a gente ver um país que tem todas as possibilidades, todas as riquezas, com 8% do território nacional produz para mais de 1 bilhão de pessoas. A cada 5 pratos no mundo, 1 é brasileiro. O único setor, ministro, que segura a economia que está em frangalhos, afundando, o dólar subindo, a economia, o desemprego morrendo, as empresas indo embora do país, os investidores indo embora do país, o agro é o único que segura. Só que sabe o que está acontecendo? O maior desânimo da história da agricultura brasileira é o momento que nós estamos vivendo hoje. Desânimo. E desânimo é sinônimo de morte. As pessoas estão morrendo à míngua porque não sabem, não têm segurança jurídica do que vai acontecer. E cadê o ministro da FPA, que era o grande defensor do agro? Aquele ministro sumiu, mudou o discurso, mudou a pasta e agora veio aqui defender compra de arroz
contra os nossos agricultores gaúchos. Levanta Rio Grande, apesar do governo. Obrigado, Cherini. Terminado. Teve bastante contextualização, então vou procurar dar as respostas todas e também fazendo algumas contextualizações. O primeiro ponto que é importante dizer que os 7 bilhões de reais que estão na medida provisória para a compra do arroz, ele não significa que esse dinheiro está sendo jogado fora. Em comprando o arroz, tem o estoque do arroz para vender o arroz e recompor o caixa. É assim, e eu acabei de contar aqui a todos vocês como foi o Programa Nacional de Garantia do Preço Mínimo para o milho o ano passado. Comprou 370 mil toneladas, pelo que sei, nem vendeu tudo, vendeu um pouco só. Comprou a 42, preço mais ou menos isso, varia de região para região. Quando vendeu, carregou o preço do custo de carregar isso, armazenagem, mais o frete para a região que comprou e vendeu a R$60. O dinheiro volta para o caixa do governo. É função da Conab, é para isso que a Conab existe, né? Então, esse recurso, ele é um recurso estimado de 7 bilhões de reais, talvez, e tomara que não precise gastar todo ele, mas o governo precisa fazer o lastro dentro de algo em torno de 10% da produção de arroz, que foi aquilo que foi tomada a decisão. De quem foi a decisão de comprar? Do governo, estrategicamente. O governo todo se reuniu na Casa Civil com o governo, pedido do presidente Lula, MDA, Ministério da Agricultura, Conab, e para que a gente possa cumprir o papel da Conab. Significa que esse arroz vai, e é objetivo do governo, concorrer com o produtor? Claro que não. Claro que não. Agora, em determinado momento, se precisa, se há um ataque especulativo, como que foi dito aqui, e concordando até pelo deputado Afonso Ram, que se houve um ataque especulativo. E quem faz o ataque especulativo, eu também concordo com o caro deputado Afonso Ram, não é o produtor. O produtor não forma preço. Ele vende o produto, ele chega lá por quanto está. Eu nunca consegui vender pelo preço que eu quis. Eu sempre quis um pouco mais, nunca consegui. É como produtor rural. Então, se tem um ataque especulativo, é papel do governo dar esta estabilidade de preço vendendo. E se, por um acaso, pergunta do deputado Medeiros, se o arroz, então, com esta compra de arroz, o arroz, em determinado momento, fica abaixo do preço mínimo, o governo vai socorrer o produtor? Vai socorrer o produtor, até porque tem lei que determina o Programa Nacional de Garantia de Preço Mínimo. Quanto à qualidade do arroz, é a mesma qualidade do arroz que foi importado em 2020, é da mesma fonte, dos mesmos países produtores. Está estabelecido De silêncio, presidente. Está estabelecido no edital de compra o padrão de qualidade que tem que receber. Cabe ao governo fiscalizar, cabe aos parlamentares fiscalizar, o arroz chegou, nós temos que olhar e verificar a qualidade. E diga-se de passagem, não há risco nenhum ao erário público. Se não tiver no padrão, não paga. Simples assim, não paga e aplica as multas. E quem habilitou já depositou, não é o caso desse leilão que foi anulado, mas em caso da habilitação, para se habilitar, deposita 5%. Perde os 5%, vem a punição. Por onde vai chegar o arroz? Pelos portos, por óbvio, aquilo que for importado via navio, se for via terrestre, até os armazéns da Conab. Qual o critério de distribuição? A população de baixa renda de cada região, uma proporcionalidade. A Conab, pelo que sei, não sei o detalhe, a Conab fez, de acordo com a população de baixa renda de cada estado brasileiro, nos 27, ter um pequeno estoque regulador. 4 mil, 5 mil, 7 mil toneladas em cada armazém da Conab de cada região. De quem foi a decisão de suspender o leilão? Do governo. Nos reunimos no Palácio do Planalto, junto com o presidente, e a melhor alternativa encontrada era: anula este leilão, dê total transparência na investigação, construamos um novo edital, aperfeiçoando junto com a CGU e a AGU o edital, inclusive para que a qualificação que é feita até então pela Bolsa de Mercadoria passa a ter
a participação da Conab anteriormente, do leilão, para qualificar quem vai participar do leilão, para a gente não ficar sabendo só depois quem participou e se tem ou não capacidade de entrega. Por isso está sendo feito, então, esse novo edital. De quem foi a decisão de demissão do Neri Gerli, eu disse a vocês, nós tivemos com o presidente e a orientação nossa, todos que estavam na reunião, o melhor caminho é o Neri se afastar, dar espaço a toda a investigação, não tendo nada, mostra a retidão, fica apto, é uma total transparência, foi assim que sugeri a ele. Se vai manter a medida a todos os níveis do governo, no Ministério da Agricultura, da minha parte, sim. É um papel, inclusive, comigo, né? Eu não sou blindado a isso. Se o governo desistiu da compra, não. Ele anulou esta e está estruturando para fazer um novo leilão, modernizando o edital. Como disse, há muito tempo não tinha sido feito pela Conab a compra. A simples retirada da TEC, que é a taxa de importação, até o momento não surtiu efeito, não veio a importação. É fato que esses números... Não, tem 70 mil toneladas antes da retirada da TEC. Tem 75 mil toneladas, falei com o setor da indústria, 3 navios estão saindo da Tailândia, comprados pela indústria brasileira. Exatamente, antes da retirada. Em função da TEC. É uma informação. E 75 mil toneladas em casca, isso dá mais de 100. Antes da retirada da TEC. Antes da retirada da TEC está vindo. E isso também, Afonso, tomara que já vem dando resultado. E, diga-se de passagem, isso também faz o contraponto contra a qualidade. É esse mesmo arroz. É o mesmo arroz que vai vender para a Conab. É o mesmo. Então, portanto, é a mesma qualidade que o privado compra, que ele garante a qualidade porque ele tem que preservar a marca dele, ele não vai colocar arroz de péssima qualidade na embalagem dele, na marca dele, de tantos anos, de tanta tradição, se não prestasse, ele não colocasse. É o mesmo arroz também que o Conab quer ter um pouquinho de estoque para poder fazer a política pública. Que mais? Deixa eu ver. Da onde vai vir o crescimento da produção brasileira? O governo lançou o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas, já tem, inclusive no Plano Safra, teve recursos disponíveis para essa linha, que preserva o meio ambiente, amplia a área de produção brasileira, é a nossa grande vocação. Já tem acordos internacionais feitos para financiamento dessas linhas, inclusive com o JAICA, com o Banco Mundial, e a amplitude disso está acontecendo. Para que nós possamos direcionar um crescimento sustentável da nossa produção. Se os produtores foram ouvidos. Eu, logo após... Por favor, o senhor quer me interromper, por favor? Então tá bom. Eu, logo após a tragédia, foi de minha iniciativa ligar ao presidente da Farsul, para que a gente pudesse começar a estruturar juntos todas as medidas, inclusive as medidas que já foram tomadas, suspensão das dívidas, suspensão dos vencimentos, dimensionar o tamanho dos estragos para que nós possamos gradativamente apresentar soluções e a contento o tamanho da tragédia para cada um, que são diferenciados. Falamos 2 reuniões com mais de 120 presidentes de sindicatos rurais, virtualmente, conversando com todos eles, ouvindo pacientemente todos eles os relatos. Já tive no Rio Grande do Sul. O Ministério da Agricultura está instalado todos os dias, tem técnicos lá fazendo diagnóstico. Hoje estão fazendo juntos com a Embrapa e especificamente com o arroz. Fizemos, se eu não me engano, 2 ou 3 reuniões. Inclusive, deputado, deixa eu lhe informar, a sugestão de retirada da TEC foi da Federarroz e das indústrias de arroz. Inclusive isso. E, inclusive, a sugestão de importação deles, de 100 mil toneladas até 300 mil toneladas. Não sei se hoje eles confirmam isso de novo, mas foi sugestão da reunião virtual com a Farsul, Federarroz. Inclusive, a Farsul, eu preciso fazer uma correção. O presidente não estava presente. O presidente não estava presente, o Antônio da Luz se retirou da reunião porque o presidente da Farsul não estava, o Gideon não estava presente na reunião, mas da Federarroz estava. Inclusive, foi sugestão deles da retirada da TEC, como já tinha acontecido no governo passado, e a sugestão que fizesse um leilão de 100 mil, talvez até 300 mil toneladas.
o Alexandre, né? Ele pode confirmar para nós. Ministro, só... Mas a qualidade, a última pergunta da Então não qualidade. vão importar 1 milhão de toneladas? Eu acho, Afonso, Que a notícia é de 1 milhão de toneladas. O senhor fala 100, fala 300 mil toneladas, é outra coisa, né? O primeiro edital, porque assim, ó, veja bem, quando tem que se combater um ataque especulativo, o que nós percebemos, Afonso? Quando nós lançamos um edital de 100 mil toneladas para comprar, e o objetivo era comprar do Mercosul, que era mais rápido, entrava por via terrestre, já tem toda uma logística, tem uma tradição, inclusive, de compra e venda, inclusive empresas que operam e produzem dos dois lados da fronteira, no Uruguai, na Argentina. Quando nós lançamos um edital de 100 mil toneladas, facilitou o ataque especulativo. 4 dias depois, 5 dias depois, o valor destinado para comprar 100 mil toneladas comprava só 30. Então, o governo, olha, estamos prontos para 1 milhão de toneladas. Não significa que vai comprar 1 milhão de toneladas. Estamos prontos. Tem aqui uma medida provisória. Nós não queremos gastar 7 bilhões de reais. Entendeu, Afonso? Mas é medida preventiva dizer assim, ó, se especular, tem que... Como que faz o leilão swap de dólar? Quando há uma especulação na moeda, o governo mostra que ele tem um volume suficiente, porque ele tem reservas cambiais, entendeu? Mas não significa que deve comprar 1 milhão de toneladas. Obrigado, ministro, pelo tempo da liderança. Deputados